Vamos lá. Sejam bem-vindos e hoje o tema da nossa aula de biologia é reprodução. Reprodução é um tema que a galera já frutifica muito na mente aí, a galera já começa logo a pensar em sexo e tal, mas aqui a reprodução biológica tem a ver com sexo também, mas não é só no ato sexual, igual muita gente já pensa, reprodução, sexo e tal, mas aqui vamos dar ênfase ao aspecto biológico. Muito bem, gente, na reprodução, primeira coisa que você tem que saber identificar os dois tipos de reprodução. A gente tem a reprodução sexuada e assexuada entre os seres vivos. Qual que é o aspecto determinante para diferenciar esses dois tipos de reprodução? Aqui na reprodução sexuada, você vai lembrar de troca de material genético. Toda vez que tiver troca de material genético, você está exemplificando uma reprodução sexuada. E apesar de a gente já mentalizar a reprodução sexuada dos mamíferos, seres humanos, tem reprodução sexuada desde bactérias até nós seres humanos. Então, a reprodução sexuada, ela envolve a troca de material genético. Você precisa de um organismo feminino mais um organismo masculino, tá? Você precisa de dois seres vivos, um macho e fêmea, para que ocorra reprodução sexuada. E uma grande vantagem da reprodução sexuada que você vai ter que gravar é o aspecto de que maior variabilidade. Basta a gente olhar para nós mesmos, gente. Nós somos provenientes de reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada, não tem ninguém no mundo todo, em quase 7 bilhões de pessoas no mundo, que é igual a você. Mesmo sendo da mesma espécie, Homo sapiens, não tem ninguém que é igual a você. Então, você é exclusivo, você é um cara especial, né? Então, olha só, a variabilidade, todos nós, essa grande variabilidade favorece um outro processo sobre evolução. Por quê? Nem sempre uma doença que me afeta pode afetar você, ou seu colega, ou seu pai, ou sua mãe. Por quê? Nós somos geneticamente diferentes. E essa variabilidade genética é importantíssima no processo evolutivo aí, tá? Então tá. Aqui nós destacamos aspectos relevantes da reprodução sexuada. A nossa aula hoje vai dar uma focada mais na sexuada. Mas só para a gente situar aqui, a assexuada não há troca de material genético, não há troca de material genético. E aí, como não há troca de material genético, um ser sozinho é suficiente. Um ser pode reproduzir. Um ser pode reproduzir. E aí, aqui, ao contrário de lá, onde que a gente vai ter maior variabilidade, na reprodução assexuada, eles vão ser geneticamente idênticos. Geneticamente idênticos. Não há variabilidade. Tá? Então, só que a gente consegue destacar aqui 3 diferenças, né, da reprodução sexuada e da reprodução assexuada, tá? Então, ó, na assexuada não há troca de material genético. Muito comum entre bactérias. Um ser sozinho, você pegou uma infecção de garganta, uma bactéria que veio em algum alimento lá e se aloja na sua garganta, ela sozinha, ela começa a reproduzir e ela vai colonizar toda a sua garganta e pode causar uma infecção de garganta. Então, por isso que uma única bactéria ele pode se reproduzir. Só que eles são geneticamente idênticos se ele veio de um único tipo de bactéria, tá? Então, aqui depois a gente pode até dar uma aprofundada melhor.
tá? Gente, então, como eu disse para vocês, hoje na nossa aula a gente vai dar uma ênfase maior à reprodução sexuada, e aí vocês já estão vendo aqui um ciclo reprodutivo humano, e a gente vai falar um pouco sobre os aspectos relevantes dessa reprodução sexuada e os tipos de divisões celulares. Então vamos lá, ciclo reprodutivo humano. Então, olha só, vamos tomar como base a gente, porque fica mais fácil de você, mas não frutifica coisa demais na sua cabeça, não. Agora eu falei para vocês, vamos dar ênfase aqui aos aspectos biológicos da reprodução. Então, olha só, gente, aqui, como eu disse para vocês, a gente precisa de um indivíduo, um macho e uma fêmea, um rapazinho e uma menininha. O que acontece? Um outro aspecto também que cabe aqui dentro da reprodução sexuada, principalmente nos humanos, é a formação dos gametas. Aqui nós temos o espermatozoide, e aqui o óvulo. Esse pincel tá meio ruim, vou pegar um outro aqui. Esses dois são os gametas. A reprodução sexuada envolve essa célula aqui, os gametas, né? E a gente tem a diferença do gameta masculino para o gameta feminino, tá? Então, agora, esses gametas o gameta masculino vem do homem através do testículo, que é a gônada testículo, que produz o gameta. E qual que é a gônada feminina? Ovários. Os ovários vão produzir. Gônada são os órgãos sexuais que produzem os gametas. Então, o testículo e o ovário são as gônadas, respectivamente, o testículo masculino e o ovário feminino. E aí, aqui no testículo e no ovário vai ocorrer um processo importantíssimo de divisão celular, que é um dos temas que a gente vai falar ali, que é a meiose. Guarda esse nome aqui. Por que é meiose? Meiose, gente, por causa do patrimônio genético nosso. Todo homem lá, ele é considerado diploide, 2N. 2N quer dizer diploide. E toda mulher, ela também é 2N, diploide. O que acontece? A meiose vai dividir ao meio o patrimônio genético dos parentais, que são o pai e a mãe. Então, meiose vai dividir o patrimônio genético 2N, vai passar a ser N. E o óvulo também vai ser N. E aí, essa célula N é haploide. E aqui, a gente já identifica o quê? Por próprio nome, meiose, divide ao meio o patrimônio genético do homem, divide ao meio o patrimônio genético da mulher. E aí vai produzir o óvulo, vai produzir o espermatozoide. Todos nós, e aí a gente passa a entender o seguinte, todos nós somos metade característica do nosso pai, metade característica da nossa mãe. Isso aí na genética, a gente vai retomar isso aí. Isso aqui é importantíssimo porque o patrimônio genético seu, meu, todos nós viemos do espermatozoide do nosso pai, mas o óvulo da nossa mãe, tá certo? E o processo que vai formar isso é a meiose. O que acontece? Esses gametas, então, aí sim, agora chegou na parte boa. Há todo um processo, um gasto energético para você promover essa união do espermatozoide com o óvulo. Primeiro, você tem que conquistar a fêmea. Para conquistar a fêmea hoje, você tem que ter vários recursos técnicos, financeiros e visuais. Tem que se levar em consideração várias coisas. Então, é importante destacar aqui também que há uma demanda de energia muito grande. Desde o aspecto para conquistar a fêmea, até o aspecto mesmo para a produção dos espermatozoides aí. Então você foi um cara de sorte, você, minha amiga, foi uma amiga de sorte, conseguiu achar o seu varão abençoado, ou você, meu jovem, conseguiu achar
a sua flor lá do seu jardim frutificou. Então, olha só, você achou lá a pessoa certa, o seu parceiro, e aí conseguir então desenvolver a intimidade e tal, casaram e seguiram aí a sua vida aí. Então, promoveram o ato sexual, a união do espermatozoide com o óvulo recebe um nome muito importante que é fecundação. A fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. Essa fecundação vai formar uma célula ovo ou zigoto. E aqui, essa célula ovo ou zigoto volta a ser 2N. Deixa eu só ver aqui, vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver lá o 2N lá. Então, o 2N volta a ser diploide. Então, essa célula ovo, gente, aqui cabe uma paradinha, por quê? Essa célula ovo vai entrar em sucessivas divisões. Então, vamos lá. Os espermatozoides aí. Um aspecto interessante aqui. Só numa única ejaculação, gente, o homem libera de 200 milhões a 400 milhões de espermatozoides. Numa única ejaculação. Esses espermatozoides são despejados na vagina durante o ato sexual. E aí, ele tem que nadar até encontrar com o óvulo. Então, deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui. Aqui vai dar um espacinho só para vocês terem uma noção aqui do caminho que o espermatozoide e onde que ocorre aquele fenômeno lá que é a fecundação. Então, vamos imaginar aqui 2 ovários, né? As tubas uterinas e o útero aqui. Nossa, esse útero ficou muito feio, cara. Quadrado não. Um útero é mais ou menos retangular. Assim, isso. Aqui o colo do útero e aqui a vagina. Muito bem. Então, o útero está aqui. As tubas uterinas, vou fazer ela menorzinha aqui, porque ela tem um terço distal e um terço proximal. Aqui ela faz uma voltinha assim. Tá, beleza. Então, o que acontece? Os espermatozoides são lançados aqui, galera. Milhões deles. Os espermatozoides são lançados aqui. A mulher produz o óvulo e o óvulo, aqui são os ovários, né? Aqui, ovário. Aqui, tuba uterina. Antigamente era chamada de trompa de falópio, tá? Aqui é o útero, tá? Útero. E aqui a vagina. Então, o espermatozoide é lançado aqui. E aí, você vai, os zoidinhos, os 400 milhões de espermatozoides que são lançados aqui, vão subir, vão nadar. E a mulher, por volta do 14º dia, ela libera o óvulo aqui na tuba uterina. Esse óvulo, ele é encaminhado em direção ao útero. O espermatozoide, para que ocorra gravidez, o espermatozoide ele tem que encontrar com o óvulo quando ele está saindo do ovário, ainda no terço distal da tuba uterina. Então, a fecundação vai acontecer aqui, na tuba uterina. Aí, a fecundação ocorreu aqui, essa célula, essas duas células aqui, o espermatozoide fecunda o óvulo, e aí é um aspecto interessante, assim, que o espermatozoide aqui, ele tem um acrossoma, uma parte, uma cabecinha aqui, ó, que é rica em enzimas para perfurar a parede do óvulo lá, só um espermatozoide que entra, ele nem entra totalmente, ele funde a membrana dele com a do óvulo e despeja o material genético dele dentro do óvulo. E aí, ao fecundar, essa fecundação, ela vai ocorrer aqui na tuba uterina, e ainda não está grávida, ainda não, gente. Por quê? A fecundação ocorrendo aqui vai formar célula ovo ou zigoto. Aí, juntou lá essas duas células, o material genético dessa célula, aqui vai entrar num tipo de divisão celular que eu quero que vocês fiquem atentos daqui. Ó, mitose. Daqui para cá é mitose. Tá? Tem uma piada ridícula, cara, mas
eu vou ter que contar. O que as células foram fazer no cabeleireiro lá, no barbeiro, sei lá? O que uma célula disse pro cabeleireiro quando foi visitar lá o barbeiro? Mitose. Ô, gente, essa de tão fraca é boa, mas é horrível. Mas é uma maneira de você gravar. Mas o que acontece? A mitose vai ocorrer, então, a partir da célula ovo. A mitose, ela vai ser importante porque ela mantém o seu patrimônio genético, 2N. Essa célula começa a reproduzir e ela mantém o patrimônio genético. Essa célula, gente, já entra em divisão logo no início da fecundação aqui, ó, no início da tuba uterina. Fecundou aqui, ela já entra em mitose, sucessivas mitoses. Uma vira duas, duas vira quatro e exponencialmente elas vão se dobrando, 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 aí vai formar um embrião. O que acontece? O embrião, ele já vem aqui, ó, já são milhares, centenas de células e milhares de células que já vem formando uma massa de células que é o embrião. Esse embrião, ele tem que ser implantado na parede do endométrio. O útero, ele tem um tecido específico aqui, que as mulheres liberam todo mês, né? Que é a menstruação. O endométrio é aonde que vai ocorrer a implantação desse embrião. Então esse embrião ele tem que entrar dentro desse endométrio aqui e quando ele entra aqui no endométrio, aí sim a mulher está grávida, mas não requer que assim, tá grávida e tal e pronto, acabou, não. Requer uns cuidados, principalmente nos primeiros dias. Os maiores índices de aborto são nesses primeiros dias, aonde o endométrio ele precisa, junto com o embrião aqui, produzir hormônios para manter esse endométrio. Se a mulher não conseguir produzir esses hormônios, ela pode ter sangramentos e acabar tendo um aborto espontâneo. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui é essa questão do que? Na mitose, o patrimônio genético permanece 2N. Todas as células aqui são 2N. E aí, aqui, a gente já vai falar sobre um aspecto genético muito importante. Por que todas as nossas células têm o mesmo DNA? Você pode tirar uma célula lá do seu couro cabeludo, comparar com o núcleo da célula lá do seu dedinho do pé, ela vai ter o mesmo DNA. Por quê? Por causa disso aqui, gente. Todos nós um dia fomos uma única célula. Essa célula entrou em sucessivas mitoses. Para quê? Para aumentar a quantidade de células, formar um embrião. Esse embrião, então, ele implantado no útero, o nome da implantação do útero é chamado de nidação. Nidação, que é implantação do embrião no útero. Embrião no útero. E aí, esse embrião vai passar por um processo e aí a embriologia vai ter um processo de diferenciação, vai ter lá as fases, segmentação, gastrulação, organogênese. Na embriologia, aquela massa de células vai crescendo, vai sofrendo dobramentos, vai formar aquela estrutura parecendo um carocinho de feijão lá, cabeçudo lá, uma cabeça bem estranha, parecendo um ET, e aquilo vai começar a se diferenciar em tecidos, os tecidos vão se organizar em órgãos, os órgãos vão formar os sistemas e vai aparecer nas pernas, os braços, o olho. Ali é o processo de diferenciação celular. Nós não vamos entrar nesse processo aqui agora não, porque a gente aqui é umas 4 aulas só para falar sobre desenvolvimento embrionário. E aí aquele bebê então vai crescer, vai completar o início, a primeira parte do desenvolvimento dentro da barriga da mãe, no útero lá. E aí depois ele nasce, se for um menininho, beleza, se for uma menininha, beleza, e segue o ciclo.
Aqui eu quero destacar alguns aspectos relevantes que recorrentes na maioria dos concursos aí, uns temas importantes. Vamos lá. Tem um detalhe aqui que é relevante, que eu queria mostrar para vocês, primeiro, isso aqui, ó. Essas células aqui, desse embrião aqui, recebem um nome especial. São células tronco. Essa célula tronco aqui, essa aqui principalmente, é embrionária. É uma célula tronco muito requisitada. Por quê? Essa célula aqui, ela pode se diferenciar em qualquer célula do corpo humano. Ela é uma célula coringa, tá certo? E aqui, muitos laboratórios de inseminação artificial têm vários embriões congelados lá. Se um casal que, por uma eventualidade lá, não consegue ter filho, não consegue gerar filhos de maneira natural, ele pode procurar uma clínica de inseminação artificial, produzir embriões. Esses embriões são implantados na mulher e aí, se pegou gravidez, beleza, segue a vida lá e o bebê desenvolve. Agora, são produzidos vários embriões nessas clínicas. Se o casal pegou de primeira lá, teve êxito na sua inseminação artificial, conseguiu a gravidez, os outros embriões, eles ficam lá. E na maioria das vezes são descartados. E aqui tem muita gente querendo usar essas células tronco para reconstituir tecidos do sistema nervoso. Então, um exemplo clássico que aconteceu recentemente aí, a Laísa, ginasta, que sofreu aquele acidente treinando para a Olimpíada de Inverno, esmagou a medula espinhal aqui, e aí foi usado células tronco nela. Agora eu não sei se foi embrionária ou não, eu sei que foi usado células tronco nela, e aí ao romper os neurônios aqui da medula espinhal, ela teve uma compressão, rompeu, ela no início precisou até de aparelhos para manter-se viva, tal, foi bem tensa a recuperação dela, e para reconstituir ali, eles injetaram células tronco ali. Essas células tronco, como já estava no meio, onde que já tinha várias outras neurônios e tal, essas células religaram, reconectaram ali e reconstituíram aquele tecido que foi lesionado. E aí ela voltou a ter uma sensibilidade nas pernas, ela mexe a mão um pouco, ela tem voltou a ter suas funções vitais, algumas percepções sensitivas aí. Então, essas células tronco, essas aqui são chamadas de células tronco totipotentes. Aqui, células tronco embrionárias são as mais requisitadas, porque elas podem se transformar em qualquer célula do seu corpo, desde neurônio, que são a célula do tecido nervoso, até reconstituição de tecidos, queimadura, enfim, vários outros tipos de células. E aí ela é muito requisitada. Mas aí tem um problema até assim, extrabiológico. Aonde que começa a vida? O que vocês acham? O que vocês acham? Aonde que começa a vida? A vida ela começa aqui, ou ela começa aqui, depois que o bebê nasce. Isso é um aspecto muito debatido e muito falado, galera. Então, assim, para alguns, a vida começa aqui, principalmente os religiosos, a igreja, até a Bíblia mesmo, defende que Deus te conhece quando ainda você não tinha forma dentro da barriga da sua mãe. Enfim, para alguns, a vida começa aqui. Tá? Um novo ser vivo começa aqui. E aí, eliminar isso aqui, usar isso aqui, você está brincando de Deus, ou está usando só para fins terapêuticos, não sei. Tem gente que há uma briga religiosa aqui com o uso dessas células tronco aqui, tá? Agora, para alguns cientistas, falando do meio científico mesmo, eles consideram
a vida quando o bebê já tem formado o seu cérebro, já tem formado as partes principais do seu corpo. Então, célula-tronco, gente, a polêmica tá nisso aqui, se tem célula-tronco embrionária. Mas, Alan, célula-tronco só tem aqui? Não, tem célula-tronco em nós, seres, indivíduos adultos, nós temos células-tronco. Essas células-tronco estão na medula óssea, tá? Na medula óssea tem células-tronco, só que ela não é totipotente, ela é multipotente. Ela só se diferencia em células sanguíneas, tá? Algumas podem virar células da pele também, já estão modificando geneticamente, então eles já estão tentando fabricar essas células-tronco. Mas a melhor que eles falam lá é célula-tronco embrionária, tá? Mas tem esse aspecto ético, filosófico aí, e aonde que começa a vida aqui, tá? Tem também células-tronco no cordão umbilical, na placenta, no cordão umbilical tem células-tronco também, pluripotentes, elas são um pouco, as transformações delas não são igual à embrionária, a diferenciação dela é um pouco mais restrita, tá? No cordão umbilical também tem células-tronco. Então depois a gente pode fazer uma aula sobre isso aí e a gente dá uma ênfase aqui, mas eu queria já fazer você pensar e você entender de onde que vem as células-tronco, tá? Outro aspecto, gente, importante, que aqui, agora falando sobre mitose. A mitose, ela é uma divisão celular, que a gente vai falar sobre ela, mas quando ela não é controlada, ela pode provocar uma outra doença que é muito temida aí por todos, que é o tal do câncer. O câncer nada mais é, galera, do que uma multiplicação celular descontrolada por mitoses, principalmente. Então, essa divisão celular aqui, mitose, ela que uma célula lá sofreu uma alteração genética, uma mutação no oncogene, que são os genes que controlam a mitose, ela altera lá um código genético, esse código genético, essa célula entra num ciclo de mitose ali, começa a dividir, e ela pode espalhar, entendeu? Se ela estiver próximo a uma corrente sanguínea, um vaso sanguíneo, essas células derramam sobre o vaso sanguíneo, sobre os vasos sanguíneos e pode se espalhar, e aonde que ela multiplicar, ela forma uma massa de células que são os tumores. Se o seu sistema imunológico estiver bacaninha, belezinha, ele percebe que quando tem um grupo de célula ali que está meio doidão, ele vai lá e cria uma barreira e neutraliza ali. É o tumor benigno. E se essa mitose está numa fase que é chamada de metástase, neoplasia maligna, ela pode atrair vasos sanguíneos para ela e contaminar vários órgãos e causar vários tumores, e aí a situação é tensa, muito tensa mesmo. Só quem já passou por isso sabe que você vê uma pessoa com câncer em neoplasia maligna, é muito triste, tá? Mas é sério, é um problema que ocorre aqui na mitose. Um problema que ocorre aqui na meiose, gente, agora vamos falar de alguns problemas importantes aqui. Na meiose, é que o quê? Se tiver algum problema na meiose, na formação do gameta, e esse gameta fecundar, ele pode gerar um problema no patrimônio genético aqui. O que acontece? Aqui, ó, se o patrimônio genético humano, ele é 2N diploide, são 23 pares de cromossomo, tá? Só para você ter uma ideia aqui. Então, aqui, uma pessoa normal tem 44 autossomos mais o cromossomo sexual, se é menininha aqui, XY. Aqui a menininha vai ter 44 autossomos mais XX, tá? E aí, o indivíduo haploide, esses cromossomos, gente, vale lembrar, tá lá dentro do núcleo da célula,
é o DNA que a gente tem e passa para as nossas gerações e a gente herda dos nossos pais também. Então, o que acontece? Nós viemos de 23 cromossomos do nosso pai, a gente vai ter 22 autossomos aqui, mas vamos colocar o Y. Aqui, esse espermatozoide com o Y. Aqui, o óvulo da mulher. Ao dividir o patrimônio genético aqui, 44A mais X, você vai ter 22 autossomos mais X. Ah, galera, e aqui a gente já define um outro aspecto aqui interessante que ocorre na meiose. Então, olha só. Aqui, ó, dividiu esse patrimônio genético aqui ao meio, formou 22AX. Aqui, se dividir ao meio, pode formar 22AY ou 22A mais X. Por que que eles falam que é o homem que define o sexo da criança lá? É porque o espermatozoide, os cromossomos sexuais, que são esses XY e XX, todo XY é homem, todo XX é mulher, biologicamente falando, né? Hoje em dia a coisa tá meio estranha aí, mas biologicamente falando, toda mulher é XX, todo homem é XY. Então, dividindo esse patrimônio genético, o homem pode produzir espermatozoides com Y ou espermatozoides com X, 22 autossomos mais o X ou 22 autossomos mais o Y. A mulher, por mais que ela divida isso aqui ao meio, vai dar sempre o cromossomo sexual X. Então vamos supor que esse espermatozoide aqui fecundou esse. Aqui vai formar o quê? Vai formar 22A mais 22A, 44 autossomos. Esses autossomos, gente, vão definir todas as características que são iguais tanto no homem quanto na mulher. Todo homem e mulher tem cabeça, olho, nariz, boca, cérebro, medula, órgão, pulmão, coração, os órgãos, todas as características que são iguais tanto no homem quanto na mulher estão escritas nos 44 autossomos, cromossomos autossomos. E aqui, o que vocês acham que vai formar? Se eu usar esse e esse, vai formar XY. Então, isso aqui vai ser um rapazinho, um sexo masculino aqui, pelo menos biologicamente falando. Então, aqui, ó, a gente já passa uma noção boa de cromossomos sexuais, XY. Só que o quê? Se acontecer algum problema na meiose, problemas na meiose, essa divisão de cromossomos aqui, em vez de 22 autossomos, pode acontecer de 23. E aqui, 23 e um cromossomo a mais. Se der problema aqui na meiose, a gente vai ter como um problema que, geneticamente falando, são as aneuploidias numéricas. Aneuploidias, que são mutações cromossômicas numéricas. E um exemplo é a síndrome de Down. Síndrome de Down é quando você tem a trissomia do par 21. Por quê? Vamos entender isso aqui um pouquinho. Então, olha lá. Quando você tem a meiose ocorre normal, é isso aqui, né? Você tem aqui 22 autossomos mais o cromossomo sexual, 22 autossomos mais o cromossomo Y. Se tiver algum problema na meiose, lá no seu testículo, lá no seu ovário, no ovário do homem, no ovário da mulher ou no testículo do homem, se tiver algum problema na meiose, em vez de 22 autossomos, pode ir 23. E se for 23 autossomos lá, mais X, e juntar com 22 daqui, autossomos mais Y, aqui, um par aqui vai estar com um cromossomo a mais, e é o par 21. Esse cromossomo a mais no par 21 vai provocar as aneuploidias. As aneuploidias são mutações cromossômicas numéricas, onde que o problema na meiose pode provocar isso aqui. E aí, em vez de ter 44 autossomos, vai ter 45 autossomos.
45 autossomos mais XY. Então, é um menino com síndrome de Down. Aqui, o par 21, em vez de ser 2 cromossomos, um do pai, um da mãe, ele vai ter 3 cromossomos. E aí a gente tem algumas síndromes aí, depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Então, galera, isso aqui a gente falou da reprodução sexuada, assexuada, vimos o ciclo reprodutivo no homem e agora alguns aspectos relevantes. Nós falamos de célula-tronco, falamos de nidação, fecundação, a meiose e a mitose, que são os 2 tipos de divisão celular que a gente vai demonstrar agora para vocês. E aí, aqui nós falamos do aparelho reprodutor feminino e tal. Então, é isso aí. Eu vou dar um pause aqui, vou apagar e a gente vai voltar com meiose e mitose. Esses 2 tipos de divisão celular que são importantes aí e é interessante vocês ficarem atentos a alguns aspectos aí. Valeu? Eu vou apagar e daqui a pouco eu volto.